Graças a Deus, meus amados, a paz do Senhor a todos, que o Senhor continue conosco, nos abençoando, nos dando vitória. Estamos aí em mais um momento com Deus, em mais um momento em que podemos estar diante das Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, um momento de meditação, um momento de alimentação espiritual para a nossa alma, um momento reformado, onde podemos analisar os fundamentos da doutrina cristã, examinarmos a Palavra de Deus e assim crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. E você é o meu convidado, o nosso convidado para estar conosco, participando em nome de Jesus. Oremos então. Pai, no nome de Jesus, estende as tuas mãos, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos ajude, nos fortaleça, nos guarde, faz-nos compreender a tua palavra. Abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja. Guarda cada um, guarda os teus filhos, Senhor, que irão ouvir esta palavra. E aqueles que, todos, Senhor, todos os familiares, todos aqueles que participam, Senhor, que a tua mão esteja sobre o teu povo, dando vitória no nome de Jesus. Amém. Queridos, graças a Deus, estamos aí em mais um momento com Deus e onde podemos aí meditar na palavra de Deus. Começamos aí a nossa primeira mensagem no Evangelho de Mateus, falando ali sobre a concepção de Jesus Cristo em Maria, quando Maria aí recebe pelo poder do Espírito Santo a conceição de Jesus Cristo. O Senhor é colocado pelo Espírito na sua vida. Hoje, continuando aí as nossas mensagens, iremos também estar trabalhando, pregando na carta de Paulo aos Efésios, que é uma carta maravilhosa, querido, e nós precisamos estar estudando a palavra de Deus. Então, iniciando essa carta, vimos com a grande pergunta. Vamos então lá para Efésios. Você pode ir acompanhar com a sua Bíblia. Vejamos assim, Efésios capítulo 1, essa carta magnífica que Paulo ele escreve aos irmãos em Efésios, aos Efésios, né, que estavam tristes, né, ao saber da prisão de Paulo. Então, Paulo escreve essa carta para animar aqueles irmãos. E que ânimo, hein? E que carta, e que doutrina, e que alegria. Aleluia. Louvado seja Deus por esta carta. Louvado seja Deus pela prisão de Paulo. Porque, olha, é na prisão que ele escreve essa carta magnífica. E aqui se cumpre as Escrituras quando diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, Paulo estava preso e mesmo na prisão, o homem foi grandemente usado pelo Senhor. E nós vamos estar, então, trabalhando esta carta para a glória de Deus. Aleluia. Vejamos então, querido. Aí Paulo começa a sua carta dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele começa então se apresentando como apóstolo. O termo apóstolo aqui, o entendimento que nós temos hoje é um representante. Alguém enviado no lugar do outro. Alguém com autoridade de outro. De maneira que ser um apóstolo aqui, ser apresentado como apóstolo, é alguém que tem autoridade para falar no nome do outro. Aleluia, glória a Deus. Então, Paulo, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo para os irmãos de Éfeso, dizendo, meus queridos irmãos, eu sou representante do Senhor. Aleluia. E falo aqui como representante do Senhor. Ele continua dizendo, apóstolo de quem? Representante de quem? De Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele diz aqui, foi Deus que me escolheu, foi Deus que me chamou. Foi a vontade de Deus. Nós sabemos disso no livro de Atos dos Apóstolos, onde o Senhor Jesus aparece para ele, né, e o chama para pregar o Evangelho. E o Senhor diz para Ananias, Ananias, vai na rua chamada direita, procura um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele é um vaso escolhido. Então foi a vontade de Deus, aleluia, que constituiu a Paulo como apóstolo e como pregador, louvado seja o nome de Jesus. E ele diz, aos santos em Éfeso, a quem ele envia esta carta? Aos santos, glória a Deus, aos santos que estavam em Éfeso. Então Paulo sabia
que aqueles irmãos de Éfeso eram santos, louvado seja Deus. Então, Paulo sabe que é pela vontade de Deus que ele foi constituído apóstolo. Também nós que pregamos o Evangelho fomos chamados pelo Senhor. Não fomos constituídos a nós mesmos, mas o Senhor nos chamou para pregar. Um dia o Senhor nos chamou, nos resgatou, nos colocou na sua casa, na sua igreja, né? Nos abençoou, nos ensinando a sua palavra, usou os homens de Deus para nos abençoar. Paulo foi diretamente, nós hoje indiretamente, através dos servos de Deus que foram levantados, também estamos constituídos para pregar. O Senhor nos constituiu, né? O próprio Cristo diz, para que nós fôssemos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então fomos constituídos servos de Cristo, então pregamos também a palavra de Deus. E Paulo diz aqui aos santos, então nós precisamos, nós que somos servos de Deus, que pregamos a palavra de Deus, precisamos ter uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de transformação. É os santos que estão em Éfeso, louvado seja Deus. E fiéis, santos e fiéis, né? Santos e fiéis, glória a Deus. Então, santidade e fidelidade. Todo santo é fiel e todo fiel é santo. Então, essas duas palavras se completam. Então, este tem que ser o perfil. Aleluia. E você, meu amigo, que não serve a Deus, precisa ingressar pelo caminho da santidade de Deus. Porque a Bíblia diz em Hebreus 12, 14, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não tem como se contemplar a Deus sem a santidade, sem a santificação. Aí Paulo continua, ó, graça a vós. Olha, graça, Paulo deseja graça a eles. Eles têm sido agraciados pelo Evangelho, pela graça de Cristo, pela salvação, pela graça, pela presença graciosa. E Paulo deseja mais aqui, graça a vocês. Aleluia. Que a graça de Deus também seja na sua vida. Que a graça do Senhor alcance você. Louvado seja Deus. Aleluia. Olha só. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Tanto da parte do Pai, quanto da parte do seu Filho, o Senhor Jesus. Então, aqui a graça de Deus, Paulo deseja, ele diz, olha, que a graça esteja em vocês, esteja na vida de vocês. Eu também desejo para a sua vida, querido, a graça e a paz. Receba a paz. Você quer paz? É só Jesus Cristo que tem paz para você. Você que está vivendo aí, volte-se para Cristo. Cristo te dá paz. Você, meu irmão, que serve a Deus, que está um tanto atribulado, tenha paz neste momento, em nome de Jesus. Receba a paz. O Senhor te deu a paz. Olhe para Cristo e receba esta paz magnífica e gloriosa que Paulo deseja aos Éfesos, que é também para nós. Aleluia. Então, continuando, ele diz aqui, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito, né? Ele diz, bendito quer dizer louvado, engrandecido, glorificado, exaltado. Paulo bendiz ao Pai. Aleluia. Bendiz ao Deus e Pai. Ele louva a Deus. Então que possamos também nós louvarmos, engrandecer a Deus, bendizer a Deus, dar graças a Deus. A Bíblia diz que nós devemos glorificar e agradecer a Deus por tudo. Em tudo dai graças, diz a Bíblia, porque esta é a vontade de Deus. Então precisamos dar graças ao Senhor. Aleluia. E ele continua aqui, meus queridos. Paulo continua. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Aleluia. Olha o que Paulo diz. O qual, bendito seja Deus, porque Ele nos tem abençoado com todas as sortes de bênção. Que bênção? Espirituais. Aleluia. Tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Interessante que ele não fala das materiais, né? Mas ele fala das espirituais. Aleluia. Porque as espirituais, queridos, sobrepõem a tudo. Quem é abençoado espiritualmente, materialmente, a bênção de Deus está na vida dele, porque a paz do Senhor está nele. Então, Paulo vai aqui, não começa pelas bênçãos materiais, mas ele louva a Deus, bendiz a Deus pelas bênçãos espirituais. Glória a Deus. Olha, e que bênçãos são essas, querido? Olha só. Bendito seja o Deus e Pai
né, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aonde? Em Cristo. Tudo é por Cristo. Só é possível termos bênçãos espirituais por meio de Jesus Cristo. Em nós, em nenhum ser humano, há mérito ou há qualidade para conseguir as bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais, senão por meio de Jesus Cristo. Aleluia. É só por meio de Jesus Cristo, querido. Bendito o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É em Cristo que nós temos a bênção. Só é possível em Cristo. Então o Senhor Jesus, ele tem que ser o centro de tudo. Se nós queremos pregar, queremos falar e queremos que esteja bênção na vida das pessoas, tem que ser por Cristo. Porque é em Cristo. Nos abençoou com todas as sortes e bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então as bênçãos é em Cristo. Veja só. E pode ver aqui, pode olhar na sua Bíblia e na minha Bíblia aqui, ó, que nós temos um ponto e vírgula. Por quê? Ele vai descrever aqui para nós quais são essas bênçãos. Quais são as bênçãos espirituais da qual Paulo está falando aqui? Ele começa, e o topo da bênção, ele começa o seguinte, ó, como também nos elegeu. Então veja, a primeira bênção, por que eu preciso falar da eleição? Porque Paulo diz que a primeira bênção espiritual que Deus nos tem abençoado em Cristo Jesus é a eleição. Louvado seja Deus. O que é eleição? Nós sabemos, nós vemos esses termos, falando na questão política nossa aqui, ou em todas as situações da nossa vida, nós temos a escolha. A eleição é uma escolha, onde se escolhe alguém para assumir tal cargo, escolhe um político tal para assumir o governo do município, do estado e assim por diante. Elegeu. E ele fala da eleição. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos elegeu. Então, Paulo está dizendo, elegeu quando? Veja, e esta eleição, ó, nos elegeu nele. Elegeu em quem? Em Cristo. Então, nele. Isso quer dizer o seguinte, que a eleição de Deus não é baseada nas pessoas, no que elas são, na diferenciação entre uma e outra. Não é nada das pessoas. A eleição é em Cristo. Deus não fala, olha, Deus não diz, olha, você fez isso, você fez aquilo outro, eu não quero você. Eu vou querer você porque você agiu desta maneira. Não. O método da eleição de Deus, ou da escolha de Deus, é Cristo. É nele. É no Senhor Jesus. Quando que foi essa eleição? Antes da fundação do mundo. Então veja, Deus não poderia essa eleição ser baseada na pessoa, ou a escolha de Deus. Aqui nós estamos falando da escolha para a salvação. Louvado seja Deus. Deus escolheu para a salvação. É isso que Paulo está falando aqui. O Senhor nos escolheu para a salvação antes da fundação do mundo. Ou seja, não se havia feito nada ainda. Então não tinha como eu ou você ou alguém ter feito alguma coisa para merecer a salvação de Deus. Não, Deus elegeu antes da fundação do mundo. Então a grande pergunta que pode vir à tona é, pastor, mas a eleição é bíblica? Deus realmente escolheu? Sim, é isso que a Bíblia diz. Eu sei que tem muitos, que combatem contra essa doutrina. Veja, mas na lista das bênçãos espirituais é a primeira. Glória a Deus, é a primeira. Nos elegeu antes da fundação do mundo, antes que houvesse mundo. Por que tem que ter eleição? Porque na perspectiva bíblica, meu amado, o homem, depois que ele pecou, ele morreu. Deus disse para Adão, olha Adão, você não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente morrerá. Haverá morte espiritual. E morte física e morte eterna. Então, quando o homem comeu do pecado e pecou, ele trouxe morte espiritual, não só para ele, mas para toda a sua descendência. Como está escrito em Romanos. Escute, olha, Romanos diz, Romanos capítulo 5. Como por um homem, 5:12,
Como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Veja, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por que tem que haver eleição? Porque todos morreram. E a Bíblia diz em Romanos 3, diz, olha, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda. Veja, como que alguém pode aceitar a Deus ou receber a Deus se ele não entende? E veja, não há quem busque a Deus. Todos se fizeram inúteis. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Então, a pessoa morta em seu delito e pecado, como que ela vai crer? A Bíblia diz em Corinto que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, em como que ela vai crer. Então, o que acontece? O que é preciso para uma pessoa crer genuinamente? Veja, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, então não tem como ela aceitar a Deus, tem que Deus eleger. Por quê? Para uma pessoa crer, primeiro ele tem que nascer de novo. Então a salvação ela começa, querido, pelo novo nascimento. Quando a pessoa nasce de novo, porque Jesus diz, falando com Nicodemos, ele diz, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Deus, através da pregação da palavra, pelo Espírito Santo, ele vai lá na pessoa que está ouvindo, ressuscita ela espiritualmente, aí ela crê. Então, para isso, então a fé, o novo nascimento não é depois que a pessoa crê, é antes. A pessoa primeiro precisa nascer de novo. Por quê? Porque ela está morta. É simples. Ela está morta espiritualmente. Jesus disse, havia um homem que disse, Senhor, eu quero te seguir, mas eu vou primeiro enterrar meu pai. Jesus disse, deixa os mortos enterrar os mortos. Ou seja, deixa os mortos espirituais sepultar os mortos físicos. Tu vem, segue-me. Então o homem no pecado ele está morto. Por isso ele não consegue crer. Daí a razão que tem que ser pela eleição. Senão não tem salvação. Se não for pela eleição, às vezes entende-se que a pessoa aceita a Cristo pelo o seu livre-arbítrio. Não, querido, não. Isso não é bíblico. Porque Jesus diz, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, se a pessoa é escrava do pecado, como que ele é livre? Como a vontade dele é livre? Se a pessoa está morta em seus delitos e pecado, como que ela pode estar viva e ter a capacidade de escolher? Então, para que a pessoa possa escolher, ela precisa primeiro ressuscitar espiritualmente. Daí isso acontece pelo novo nascimento, através do processo da eleição, como também nos elegeu. Então, é a primeira bênção. Se você é crente genuinamente no Senhor Jesus, é porque Deus o elegeu. Em determinado momento, o Espírito Santo te fez nascer de novo através da pregação da palavra, através de um hino, através de um folheto, através do testemunho de alguém, através até de uma situação que você passou. Em algum momento você ouviu a palavra de Deus e Deus te levou a refletir, Ele te fez nascer de novo. E aí você pode crer. Um morto não pode crer. Eu sei que você pode ter ouvido coisas diferentes, mas eu estou te falando a palavra de Deus. Louvado seja Deus, o morto não pode crer. Assim como também nos elegeu nele. Então a eleição é uma verdade. Eu me remeto aqui mais uma vez com relação a esse processo que primeiro tem que vir um novo nascimento para depois vir a fé. A Bíblia fala sobre a questão do vale de osso seco, lá de Ezequiel, onde Deus mostra a situação dos judeus para Ezequiel, onde era um vale de osso seco. Você que tem conhecimento disso, meu irmão, meu amado, você, meu amigo que não ouviu, mas agora eu te falo. Deus mostrou para Ezequiel um grande vale de osso seco e disse, esse é o estado de Israel. Assim é o estado de todas as pessoas que vivem no pecado. Querido, você que não serve a Jesus ainda, que não te entregou, você está morto. Você acha que tem a capacidade de escolher? Não, não tem. Mas eu estou te convidando aqui nesta tarde para você pedir socorro de Deus.
pedir ajuda do Espírito Santo para ele te fazer nascer de novo. Porque quando você nascer de novo, você não vive mais no pecado. É engano de qualquer um. É engano de qualquer um que acha que conhece a Deus, que serve a Deus e vive na prática do pecado. Porque a Bíblia diz, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O apóstolo João escrevendo isso nas suas cartas, na sua terceira carta, capítulo 5. Todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então, se alguém nasceu de Deus, ele ressuscitou espiritualmente, ele tem condição de servir a Deus, porque agora ele não é mais escravo do pecado. Por isso que tem que haver eleição, como também nos elegeu nele, mas essa eleição é em Cristo, antes da fundação do mundo. Então, a eleição é uma verdade. Convém nos falar toda essa introdução aqui, querido, porque eu preciso te introduzir nessa verdade bíblica. Aí você pode dizer, pastor, mas eu não concordo muito com isso. Querido, mas essa é a verdade. Você pode deixar a sua opinião, se tiver interesse, se tiver realmente interesse na palavra de Deus, coloque, deixe o seu comentário e vamos comentar a palavra de Deus. Não vamos discutir no sentido de brigar, não. Porque a Bíblia diz que ao servo do Senhor não convém contender. Mas se há interesse na sua vida em compreender e conhecer mais a palavra de Deus, nós estamos dispostos aqui a te ensinar. Louvado seja Deus, glória a Deus. Como também nos elegeu, então tem que haver eleição, porque o homem está morto nos seus delitos e pecados, como esse próprio texto, como esse próprio livro vai falar no capítulo 2. E nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Olha aqui o início do capítulo 2, ó. Para você ter ideia. Veja, início do capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Tá vendo? Morto espiritual, então tem que ser vivificado. E o texto diz, e vos vivificou, ressuscitou espiritualmente. Daí é possível crer. Aleluia. Então, amados, a doutrina da eleição é uma verdade. Por que ela é uma verdade? Porque na queda do homem, aconteceu aquilo que chamamos nas doutrinas bíblicas de depravação total. O homem, no sentido com Deus, ficou totalmente depravado. Muitos ensinam que não, que há uma liberdade, mas nós não achamos isso na Bíblia. Aí, às vezes, alguém acha algum texto e diz, pastor, e quando fala que nós precisamos escolher? Quando a Bíblia fala sobre escolher, não está dizendo que você tem a capacidade de escolher. Mas o intuito da Bíblia é falar para você não tem capacidade nenhuma e justamente se chegar a Deus e buscar a Deus, buscar socorro de Deus. Como diz, olha, em Romanos 7. Lembra? Vamos lá. Romanos 7. Temos a Bíblia aqui, você pode acompanhar. Veja aqui, ó, no versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Aí ele fala, de modo nenhum. Contudo, eu não conhecia o pecado senão pela lei. Porque eu não conhecia o desejo se a lei não dissesse, não cobiçarás. Aí o 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de desejo, porquanto onde não há lei, o pecado está morto. E outrora eu vivia sem lei, mas assim que veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então o mandamento, em vez de salvar a pessoa, mata. Não salva, irmão. A lei não salva ninguém, mas mata, porque o homem é escravo do pecado. Então essa liberdade que fala que se tem, irmão, é ilusão. Eu convido até você mesmo como cristão, quantas lutas você tem? Você tem o Espírito Santo. Então, essa história de que o arbítrio é livre, irmão, não é verdade. Não é uma doutrina bíblica. É um erro doutrinário grave. Porque nós precisamos compreender que nós dependemos de Deus e do Espírito Santo. Jesus disse, sem mim, nada podereis fazer. Pedro, quando se achou que era bom, quando Jesus disse, vocês vão me negar. Aí Pedro, confiando nele, achando que ele era o cara, que a sua vontade era totalmente livre, ele disse, Senhor, pode todos eles te negar, mas eu não. E o que aconteceu depois? Pedro negou e xingou Jesus, por isso que ele chorou.
E quantas vezes você tem prometido, até como crente ainda, imagina uma pessoa sem ter o Espírito Santo. Quantas vezes você tem prometido para Deus e não tem feito? É levado pelo seu desejo, pelo seu coração. Então, querido, tem que ter eleição, porque senão nós estamos todos perdidos. Se não for pela eleição do Senhor, não tem como o homem se chegar a Deus. Então, voltemos aqui o nosso texto iniciante de Efésios, capítulo 1. E o versículo que nós estávamos, 4. Como também nos elegeu nele. A eleição é em quem? É em Cristo. Antes da fundação do mundo. Então esta é a primeira bênção espiritual, a eleição. Querido, você foi eleito por Deus. E como eleito de Deus, Deus te guarda. Então hoje, começamos nessa parte falando sobre a questão da eleição. Isso é um assunto bem abrangente, mas que precisa ser tratado e falado. Sem eleição não há salvação. Porque se Deus não ressuscitar o homem primeiro, ele nunca chegará a Deus, porque como morto, ele não pode chegar ao Deus vivo. Jesus disse uma certa vez ao judeu, disse, olha, as minhas palavras são espíritos e são vida, a carne para nada aproveita. A Bíblia diz, se alguém não tem o Espírito de Deus, este tal, de Cristo, esse tal não é dele. Então só é possível alguém se chegar a Cristo depois do Espírito na vida dele. Depois da ressurreição espiritual. Aleluia. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Vamos estar trabalhando esse tema. Começamos hoje. Logo mais, se Deus quiser, em outra ocasião, teremos a oportunidade. Eu convido você a deixar o seu comentário. Deus abençoe a sua vida. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este momento diante de Ti. Abençoa o teu filho, a tua filha, esse amigo que ouvirá a tua palavra. Guarda-nos de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Amém.